Você não nasceu para fazer coisas para Deus, e sim para ser filho, filha amada dele e desfrutar desse relacionamento íntimo de coração, de vida e de amor. O fazer é apenas uma consequência do ser amigo íntimo de Jesus. O que significa ter comunhão com Jesus, com Deus? É koinonia, é partilhar dessa comunhão íntima e profunda no seu interior, desfrutando da pessoa, da presença e da voz dele. Unidade íntima, por exemplo, 1 João 1,3. 1 João 1,3, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Resumindo, intimidade com Jesus é uma amizade profunda, uma confiança mútua, porque ele confia em você. Nós devemos conhecê-lo, provar dele e confiar nele. Será que a gente confia em tudo aquilo que ele fez na cruz por nós? Será que a gente verdadeiramente confia em Deus, confia no nosso Pai, na paternidade dele a nós? Essa participação diária é uma participação mútua de um na vida do outro. Uma relação de proximidade e amor genuíno. Tudo que Deus criou foi através da intimidade com o Filho e com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus só atua através da intimidade e Ele quer ter uma intimidade profunda conosco. Nós só conhecemos Jesus, o Espírito Santo, através de uma intimidade verdadeira, de um coração puro, de um desejo ardente. É assim quando nós nos relacionamos com outras pessoas, com nossos amigos, dentro de um casamento, quando a gente se entrega a esse relacionamento de amor, sem reservas e sem barreiras. Você só conhece alguém quando você se permite conhecer aquela pessoa no cotidiano, dia após dia, uma intimidade de troca de vida, uma intimidade de coração, de ouvir a voz do outro e se relacionar, andar junto, caminhar junto. Uma troca de desejo, uma troca de intenções do coração, ter os mesmos sonhos, desejos e projetos. Caminhar lado a lado. Você está trocando vida, você está tendo comunhão na mesa. Então deseje ter essa intimidade com Jesus, peça a Ele para apresentar os amigos dele a você, para te ajudar nessa jornada. Aprenda a desfrutar e a conhecer a voz dele no seu interior. E a viver essa jornada de rendição de vida e coração a ele. Não é viver uma vida automática onde você faz um monte de coisa para Deus, entre aspas, e às vezes você faz isso tudo desconectado da intimidade com Ele. Você não faz isso sendo guiado pela voz dele, do Espírito Santo, mas você faz isso, faz um monte de coisa ajudando pessoas e servindo, não necessariamente atenta ao que Ele quer para a sua vida, a condução que Ele deseja. E você começa a fazer várias coisas, mas sem estar sendo guiada e conectada a essa voz, ao plano dele, ao que ele deseja, da forma dele, como ele quer que você transborde na vida de outras pessoas. Não é você que escolhe, mas é algo que ele conduz. Para que você não faça coisas fora dessa intimidade com Jesus. Para que você não faça por fazer, para que você não façam coisas que não serão aprovadas por ele com a intenção do amor por trás, na direção do Espírito Santo. Às vezes você fazer várias regras religiosas não significam nada se estiver fora da comunhão com Jesus e da direção da voz dele para você. Paulo falava que o poder de Deus não está em conhecer apenas a Bíblia e falar palavras persuasivas, mas em conhecer e desfrutar dessa comunhão com Deus. Um tempo de comunhão, de qualidade no secreto, mas você pode aprender a estar conectado a Ele 24 horas por dia, atenta e disponível, com o coração rendido à voz interior que Ele comunga com você e fala com você continuamente. Se aquiete e aprenda a escutar a voz dele, a ter intimidade com Ele no seu interior, independente do que você faz, para Ele ou para as pessoas.
Intimidade não é você orar o dia todo, não é você ler a Bíblia toda, não é você ficar pregando pelas praças, na rua, fazendo isso fora de uma conexão com Ele, de uma direção dele. Você ser evangelista, pastor, mestre, não tem nada a ver de estar conectado ao coração de Jesus. Você pode fazer tudo isso da forma correta, com Ele te guiando e te auxiliando e te capacitando de acordo com a vontade e o querer dele, que é perfeito e agradável. Você pode fazer tudo isso desconectado do coração dele. Entender que você é filho, filha amada, e ele está dentro de você, e você tem essa parceria, essa conexão 24 horas no seu interior. Entender que você precisa aprender a fazer coisas para Deus através da voz, através da intimidade com Ele. Ser dependente disso. Rendido a isso, a essa realidade do Espírito. Sem essa intimidade com Jesus, toda a sua justiça própria, todas as suas obras são mortas. Estão desconectadas da direção dele para você. Você que tem filhos, o que seu filho precisa fazer para ser seu filho? Além de ter comunhão com você, desfrutar dia após dia da tua companhia, e ele apenas ele é seu filho, é ser filho, estar conectado a ele, conhecê-lo, desfrutar dele, não fazer um conjunto de regras, um checklist. Não existe isso. Existe você estar conectado ao seu pai, desfrutar dele, e aí é tudo com o coração rendido, sincero, conhecendo dele. Tudo que ele deseja que você faça, ele vai comunicar a você, e você vai fazer isso debaixo de uma direção, através de um relacionamento de amor. Muitos cristãos acham que precisam trabalhar para Deus para ser mais ou menos filhos. Isso não existe. Quando você tem um filho, ele não precisa fazer uma série de tarefas para você para se tornar seu filho ou não. Isso é uma mentalidade religiosa errada e que traz dano e prejuízo à sua vida com Deus. Às vezes você está deitado com seu filho e você não precisa dizer uma palavra, mas vocês estão ali naquela comunhão, naquela intimidade, desfrutando um do outro. Não importa o que seu filho faça, se ele está brincando, acordado, dormindo, tomando banho, ele não vai deixar de ser seu filho. Não depende do que ele faça. A mesma coisa com seu esposo. Você não tem intimidade com ele apenas num ato sexual, mas através de uma construção diária de troca de vida e de coração. Coinonia é uma união íntima, uma parceria, uma vida compartilhada. Antes da fundação do mundo, você foi gerada nele. Essa é a sua origem, não o seu passado. Mas você foi gerada em Deus, você já tem essa comunhão, você já é íntima, só que às vezes você está distraída e você não desfruta disso, através de preocupações da vida, ou de engano, ou de coisas de camadas e que ele precisa tirar de você para que não atrapalhe a sua vida com ele. Precisa alcançar a revelação de não é aquilo que você faz, não é pelo que você faz que você se torna filho, mas pelo aquilo que você já é, através daquilo que ele já fez na cruz por você. Você acessa esse lugar, se apropria no coração. Às vezes a gente não consegue entender o óbvio precisa ser dito, que não é pelo que a gente faz que a gente se torna filho ou filha amada, mas a gente se apropria dessa identidade pelo aquilo que ele já fez por nós na cruz. É quem nós somos. Nos tornamos nele, e não aquilo que a gente faz. A gente já é filho pelo aquilo que ele já fez, a gente se apropria dessa identidade no coração. É uma revelação que cai no seu coração, uma convicção que é trazida pelo Espírito Santo. Às vezes você não tinha intimidade com seus pais, não tinha confiança, não tinha um relacionamento saudável, e você reflete isso no seu relacionamento com Deus. E você passa a ver a vida através da ótica da ferida, dos traumas e da rejeição. Você coloca um óculos onde a sua identidade e a realidade está deturpada, e você passa a viver sob essa ótica da ferida, dos traumas e da rejeição. E você precisa ser curada em Deus para viver através da percepção do próprio Deus. Então tem essa ponte, que a intimidade gera confiança, a confiança faz com que você tome decisões, ande por fé nas promessas de Deus, e você é liberado, destravado para viver
o destino profético nele, aquilo que ele desejou e almejou para você, aquilo que está escrito no céu para a sua vida, alinhada com o coração de Deus, alinhada com o céu. Aí você frutifica, transborda e vive uma clarificação de identidade e propósito na terra, através dessa confiança em desfrutar e conhecer dele. Você pode tomar decisões e viver a sua vida alinhado ao propósito e ao plano que ele tem para você. Provai e veja que o Senhor é bom. O evangelho ele é experimentado, experiencial. É um evangelho de experiências. Quero que você ande com Deus e desfrute e caminhe com ele. Mas a gente precisa ter confiança nele para provar dele, senão a gente não prova. João 14:20. O Espírito Santo está dentro de você, está sobre você, foi enviado para fazer essa caminhada de jornada junto com você, te auxiliando em todas as coisas. E através da nossa intimidade a gente consegue expressar Jesus na terra, na vida das pessoas. Não pelo muito falar, mas pelo poder que habita em nós. A gente entra numa vida de rendição, de morte do nosso ego, e ele passa a habitar e a viver através de nós. Então ele fala, ele pensa, e ele se expressa por meio de você, na medida que você permite isso. Ele viver através de você. João 14:16-20. É uma união mútua. Nós passamos a viver a vida de Deus, dele dentro e sobre nós, permitindo que ele viva e se expresse. A sua fé, o seu amor e a sua vida, o seu poder já está em nós. Nós precisamos permitir que ele viva e se expresse por meio de nós. A capacidade é dele, a obra é dele, e todas as coisas veio e voltam para ele. Por ele e para ele foram feitas, e tudo está dentro disso. Você não é órfão. Através do Espírito Santo você tem conexão com Deus Pai, com Jesus e com ele. Ele é o seu próprio Pai. Então, intimidade não é algo complexo ou místico, ou decorrente de uma atividade religiosa, mas é algo puro e sincero e simples. É algo diário, contínuo, um relacionamento de amor e de confiança mútua, onde você desfruta de Jesus dentro de você. Jesus quer compartilhar o coração dele conosco, nos conduzir ao amor e à verdade que está nele. A intimidade se constrói através dessa consciência que nós já estamos unidos a ele. Então nós precisamos desejar conhecê-lo e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você vai ter de Jesus tanto que você desejar ter. Você vai ter o nível de intimidade com ele, o tanto que você quiser ter e desfrutar dessa realidade. Não existe pessoas melhores que as outras, filhos preferidos, existe o tanto que você se entrega e se dispõe a viver essa realidade de intimidade, de coração e de vida. Só que às vezes o nosso desejo está onde? Na terra, nas coisas da terra. E isso nos impede de ter essa sensibilidade, esse Wi-Fi mais conectado com o coração dele. E o Pai nos pergunta: você confia em mim, meu filho, minha filha? Você confia em mim? Você pode confiar em mim. Essa construção depende de silenciar mais, se aquietar mais, de intencionalidade do coração, de desfrutar disso e priorizar por isso. De querer conhecer o coração de Deus, só de estar com ele, na presença dele, só deitar no colo dele, você não precisa falar nada. Ele já sabe, só de desfrutar disso, dessa presença, desse abraço, desse amor, desse aconchego. De ler a Bíblia também, mas ler com a presença e pela ótica do Espírito, e não por conta própria. De ler através dessa intimidade. Tudo que você faz é dentro dessa intimidade. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, tudo dentro dessa conexão de coração. Nada fora da realidade. Religião nada mais é que tudo que a gente faz fora de Jesus. Fora do sacrifício de Jesus, da obra consumada da cruz, daquilo que ele fez na cruz por nós, desse acesso ao coração dele. A palavra de Deus fora da intimidade com o Espírito Santo, ela não traz vida. A palavra, a Bíblia, fora da intimidade, é apenas um conhecimento, que gera soberba, orgulho, e traz apenas o conhecimento, mas não traz vida aplicável à sua realidade.
Mas dentro da intimidade é poder de transformação para a sua vida e para os outros, para que você transborde vida de Deus através do relacionamento que você tem com Ele. Aí você ora, que nada mais é que uma conexão de coração com coração. Você jejua, você tem a sua Bíblia, tudo você faz isso através da capacitação, da direção do Espírito Santo. Sinceridade de coração, a intimidade é construída através dessa sinceridade de coração, desse desejo ardente. E ser transparente, não esconder nada dele, seja sincero com ele. E a intimidade gera obediência. Então, intimidade é essa comunhão diária, essa troca de segredos, essa troca de intenções do coração, onde ele pode mostrar o que está oculto no seu coração, ele pode mostrar o coração dele para você. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmos 25, 14. Ele se revela a essas pessoas que o louvam, o adoram, o desejam. E ele mostra os segredos do coração dele a nós. Então essa intimidade vai gerar confiança no caráter, em quem ele é. A partir disso você pode viver uma vida tomando posições, decisões que te levam ao seu destino em Deus, ao seu propósito e sua identidade em Deus, caminhando por fé e vivendo uma realidade conectada e alinhada àquilo que ele desenhou para a sua vida. Porque na hora que você encontrar com Jesus, você fez um monte de coisa para Jesus fora da intimidade, ele vai falar, não te conheço, porque você fez um monte de coisa para Deus fora da intimidade com ele. Não faça nada fora dessa intimidade com Jesus, não tome decisões para a sua vida fora da voz, fora da intimidade, da direção do Espírito Santo de Jesus para você. Não faça nada fora dessa intimidade com Jesus, não viva fora dessa intimidade com Jesus. Isso que gera causa, destruição e morte. E às vezes a gente até culpa Deus. Deus não tem culpa de nada. Deus é perfeito, um pai perfeito de amor e bondade. Deseja o melhor para os seus filhos. A natureza dele é perfeita e ele te chama hoje para sair do lugar de autonomia e formalidade e entrar na sala da intimidade. O jardim secreto do seu coração. Não apenas como uma serva, como uma pessoa que faz e faz. Mas como uma filha amada, ele te chama, amiga, amigo meu. Venha para a ceia do banquete, da comunhão. Ele te espera para conversar, para ceiar, para comungar com ele. Ele espera para esse compartilhar de vida e coração aqueles que ele confia e aqueles que confiam nele e permanecem nele, unidos a ele. No mesmo espírito, no mesmo amor. Essa intimidade profunda no seu interior. Você é o próprio jardim. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e com ele cearei e ele ceará comigo. Terá comunhão à mesa comigo. A mesa está disponível. Venha desfrutar e conhecer dele mais de perto. Tente passar 30 minutos a sós em silêncio com Jesus. Essa é a tarefa. Desfrute disso. Entregue suas preocupações e fale, Jesus, estou aqui, estou disponível.